Amém? Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez entramos em Tua presença em oração nesta noite, Pai, para Te agradecer pelo privilégio de estar na Tua presença nesse santo lugar. Pai, fala ao coração daqueles que estão atentos para ouvir a Tua voz, através do louvor e da palavra nesta noite. Ó Pai, abre a porta da palavra, nos ajuda a entender Tua palavra, a guardar em nosso coração e a colocá-las em prática todo dia da nossa vida. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos louvar a Deus com o hino de número 4. Hoje é aula da escola dominical, uma teologia para a igreja do Senhor, e a lição ela indica os louvores que têm a ver com o assunto. E o número 4 foi indicado pelo pastor comentarista Douglas, e também depois o número 8. Vamos louvar o número 4, e quando for louvar o número 8, a igreja vai estar contribuindo com dízimo e oferta para a casa do Senhor. Amém? Toda a igreja junto louvando a Deus, e foi para isso que nós viemos aqui. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sobre suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, se o coração
estar contigo, estar comigo, e nós venceremos se nós estivermos também com Ele diariamente. Vamos louvar o Senhor com o hino 8, a igreja estará contribuindo com os dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Deus ama quem dá com alegria, então oferte com amor no coração, com fé, e você será abençoado em nome de Jesus. O hino de número 8. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, não há amigo mais nobre que não há, nem mais humilde que mais benigno,
também sermos fiéis ao nosso Salvador, porque Ele tem nos abençoado de uma maneira muito especial. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Esta é a leitura bíblica em classe da escola dominical. Mateus capítulo 3, versículos 13 ao 17. Enquanto a igreja procura, eu vou ler o texto áureo e depois também a verdade prática, e aí a gente entra no texto bíblico. O texto áureo da lição diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A verdade prática diz: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexiste e atua harmoniosamente na obra da redenção. O texto bíblico em classe, Mateus capítulo 3, versículos 13 ao 17, diz assim: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? O presbítero, o vice-presidente, irmão Domingo, vai estar orando pela palavra em nome de Jesus. Vamos pedir agora para o Senhor. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, então, na tua presença, agradecemos, Senhor, por esse dia de vida que deu, pela paz, pela saúde, pelo livramento, pelo alimento, pela água que bebemos, pelo fogo de vida. Agradecemos, Senhor, por ter falado com o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Agradecemos, Senhor, de ter louvado o teu nome. Agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, pela leitura da palavra. Espírito Santo, abra nossa mente para guardar a palavra e ler a palavra. O teu filho que vai ministrar a palavra, cheio do Espírito Santo e da autoridade para si, o Senhor. Seja glorificado em Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero apresentar algumas pessoas, alguns irmãos que nos visitam nessa noite. Está conosco nossos irmãos Placida Cristina, onde está. Deus abençoe. Nosso irmão Luca Macedo e família estão ali também. Deus abençoe em nome de Jesus. Tem uma carta de recomendação dos irmãos que vieram. O pastor não está, a gente vai entrar em contato. E aí, você pode pegar a carta ali com a gente depois, com o vice-presidente, depois que terminar o culto. Como a igreja, vamos receber nossos amigos, nossos irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Fique à vontade, a casa é sua também, a casa do nosso Pai. Fique bem à vontade em nome de Jesus. Somos irmãos na terra e vamos entrar na glória juntos para adorar Santo, Santo, o Senhor para sempre. Irmãos, primeira lição deste ano 2026, que caiu no dia 4 de janeiro, mas primeiro domingo é Santa Ceia e a gente ministra na terça-feira, depois da Santa Ceia. Por isso hoje à noite é a lição da escola dominical. Nós vamos estudar neste primeiro trimestre de 2026 a Santíssima Trindade.
já desde agora eu faço apelo aos irmãos que não ainda estão matriculados na escola dominical para fazer um esforço, pedir ajuda ao Espírito Santo para você vir. O último trimestre de 2025 a gente estudou sobre a tricotomia. Nós somos corpo, alma e espírito. No decorrer do trimestre eu perguntei a alguns crentes, até de um tempo de crente, e nenhum soube responder. Eu falei, você é tricotômico? E não soube responder. Nós somos divididos em 3 partes: corpo, matéria, alma, sentimentos, que conecta a Deus. A alma é responsável pela mente, emoções e vontade, e o espírito a parte que se conecta a Deus. Então a gente estudou o 4º trimestre, os últimos meses de 2025 sobre isso, uma lição muito importante, aonde a gente aprendeu a controlar as nossas emoções, os sentimentos da alma, e também usar os sentimentos do espírito para entrar na presença de Deus. Então foi umas aulas abençoadas, enriquecedoras para a vida do crente. Então é muito importante participarmos da escola dominical, porque é uma teologia dentro da igreja do Senhor. E no primeiro trimestre, já completando o trimestre de 2025, já passando para 2026, já entrando num assunto importante. Agora estudaremos a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muitos querem distorcer e muitos acreditam de outra maneira, que Deus é somente Deus e mais ninguém. E sempre essa igreja é bem ensinada, e nós vamos aprender um pouquinho mais. E o pastor sempre diz que devemos orar pela palavra, ou entrar na oração em nome de Jesus. Vemos por aí os costumes antigos de algumas igrejas que tem alguns santos, alguns mediadores ali diante de Deus, e quando a gente vai pregar no evangelismo, falar sobre Jesus e pregar o evangelho que Jesus é mediador entre nós e Deus, alguns vêm perguntar por que você só fala em Jesus, em Deus, e não fala em outros nomes. Porque a Bíblia só nos aponta Jesus como único Salvador e mediador diante de Deus por nós. Por isso é importante aprendermos, porque tem crente que, se algum ímpio vir perguntar por que vocês não falam o nome de Maria, de Santo Antônio, é porque na igreja não pratica isso, só responde dessa maneira, num entendimento muito raso, que é muito perigoso para o crente não ter essa profundidade na palavra. Quando for perguntado, e se você for de escola dominical, você vai saber responder com firmeza e com clareza: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estudando essa lição, eu vi, irmão Domingo, algo tão interessante, é aprender a tricotomia, que a gente aprendendo, a gente aprende até a orar, a falar com Deus. Muitos de nós já querem entrar direto na presença de Deus, e isso ou aquilo, mas não sabendo alguns que Jesus Cristo é quem introduz nós na presença de Deus. Por isso, todas as vezes que for orar em casa, em algum lugar, aonde você começar a oração, fala: Pai, em nome de Jesus, entro na tua presença. E aí começa a fazer a oração por Jesus Cristo. Amém? Então a gente vai já aprendendo muitas coisas. Sempre eu falo com alguns jovens que eu amo e conto nos dedos a virada de ano para orar perto do pastor, porque se for outro momento tem que vir na madrugada, e às vezes a gente ora em casa, e na virada do ano a gente ora perto do pastor, e se pudesse todo crente orar perto dele, você ia ver como não é sábio para falar com Deus, como o pastor é detalhista para começar uma oração. E assim eu fui aprendendo. Ele disse uma vez, eu estava orando nesses dias perto dele, e ele falou: Jesus, peço licença ao Senhor para entrar na tua presença nesse momento.
Que oração bem linda. Aquilo eu arrepiei e chorei. E falei, Jesus, eu tenho muito que aprender. E você vê a sinceridade e a resposta de Deus. Eu orava daquele jeito, do meu jeito que aprendi, ou não aprendi, na verdade. E quando a gente vai orar da forma que o pastor ensina, que a Bíblia ensina, a gente tem sabor na hora de orar. A gente já sente de imediato a resposta de Deus. Então é necessário o crente estar na escola dominical para aprender de Deus e de si mesmo. Nós aprendemos sobre nossas emoções e sentimentos, e agora vamos aprender sobre Deus. Devemos confessar, ensinar e viver a fé trinitária. A compreensão correta dessa doutrina preserva a verdade do Evangelho e nos conduz a uma vida de adoração e comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha, negar a Trindade é distorcer a identidade do próprio Deus revelado nas Escrituras. Estudando um pouco sobre a Trindade, a qual eu já acabei de falar, que nós somos também tricotômos em 3 partes. A terra também é dividida em 3 partes: costa terrestre, a camada mais fina e sólida, o manto, a maior camada situada debaixo da costa terrestre, e o núcleo, a parte mais interna e quente da terra. Então, se a gente aprofundar em ver 3 partes a que Deus criou, desde os céus, desde a criação da terra, depois vem a criação do ser humano, Deus preza pela tricotomotia, que é a trinitária, tem umas palavras que é difícil de falar. É importante entendermos as partes, porque você não é um crente bebê ou um crente sem fundamento. É preciso nós entendermos que estamos numa Assembleia de Deus e precisamos defender a fé em Cristo Jesus de acordo com a palavra de Deus. Vamos começar lendo a introdução. O batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as 3 pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nessa lição, vamos abordar o ministério da Trindade sobre 3 aspectos: a revelação no batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Agora já temos um pouco comentado sobre essa introdução. A palavra-chave para ficar mais gravada no seu coração é Trindade. Nós vamos estudar na frente o Deus Pai, depois o Deus Filho, e se você tem essa vontade de entrar de cabeça no aprendizado da palavra, venha para a escola dominical. Vou repetir sempre esse convite a você. Primeiro ponto vai dizer a revelação trinitária no batismo de Jesus. Primeiro ponto, o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Jesus, o Deus encarnado, desceu as águas do rio, desceu as águas do Jordão para ser batizado por João Batista. Esse ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador. Contudo, ele disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento. Contudo, ele submeteu-se a essa tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar. Assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora,
e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Esse é o início visível da missão messiânica que culminaria na cruz. Irmãos, essa tradição judaica tem alguns pontos na Bíblia, alguns textos que podemos usar. Em Êxodo 30, os versículos 17 ao 21, em Êxodo 40, versículos 30 e 32, Arão e seus filhos se lavaram antes de entrar no tabernáculo. Era um ato simbólico de purificação para entrar na presença de Deus e servir. E quando eu olhei nessa, que Jesus ele submeteu-se a essa tradição judaica, desde o Antigo Testamento vinha essa tradição de se lavar, de se emergir, era uma forma de batizar para entrar na presença de Deus. Existia um tabernáculo, um lugar chamado Santo dos Santos, onde o sacerdote entrava, e se um estivesse em pecado, ele morreria ao entrar na presença de Deus. Por isso, desde as tradições judaicas, já se havia feito essas coisas, se lavar para entrar na presença de Deus, porque ainda Jesus não tinha vindo à terra e era só o sacerdote que podia entrar e falar diretamente com Deus. E quando João ele pega essa tradição e começa a seguir e a pôr em prática, porque desde o Antigo Testamento isso estava escrito para ser praticado, Jesus vem à terra e agora ele pede para ser batizado, para seguir de exemplo. O texto diz que, deixa bem claro, que Jesus não se batizou porque tinha pecado, ou porque teria que se arrepender de algum pecado, porque ele não tinha pecado algum. Mas Jesus, ele se colocou no lugar de pecador, para dar exemplo para mim e para você, até que chegasse o dia do Calvário. Quando o texto vai dizer, esse é o início visível da missão messiânica, que culminaria na cruz. Quer dizer, essa palavra significa chegar ao auge, chegar a um resultado final, chegar a um resultado ao final da etapa que Jesus veio na terra para pagar o preço por nossos pecados, e que chegaria à cruz, se entregaria voluntariamente por amor à minha e à tua vida. E assim se fez, e assim foi batizado, até que chegasse a culminaria na cruz, que é o alvo, alcançou o auge, que é chegar na cruz e se entregar por amor a nós. Então vamos entendendo essa lição e a trindade de Deus, quando ali no batismo já começa a ser manifesto a trindade. Quando o Filho Jesus é batizado, Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus, é batizado na água do Rio Jordão, o Espírito Santo desce em forma de uma pomba, e o Pai, Deus, clama do céu. Quando diz que quando Jesus foi batizado e sai das águas, o céu se abriu, uma pomba desceu, um Espírito Santo em forma de uma pomba, e ouviu uma voz nítida. Todos viram Deus falando: esse é o meu Filho amado. Ali foi manifesto a trindade. Ali foi manifesto desde o princípio do ministério de Jesus. O batismo de Jesus não foi para começar o ministério, mas para confirmar o ministério dele na terra. E aí o ministério de Jesus foi confirmado, que ele foi batizado aos 30 anos, e quando começou a ser reconhecido o seu ministério, e muitas coisas o nosso Senhor fez, e chegou até mim e até você. O segundo ponto vai dizer a descida do Espírito, a unção para o ministério. Logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Essa manifestação visível
indicava ser ele o Messias prometido, o Cristo, literalmente o ungido de Deus. Essa unção, porém, não deve ser confundida com uma adoção do Espírito, como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Antes mesmo do batismo, ele já era o Filho de Deus. Portanto, a vinda do Espírito sobre Jesus na ocasião do batismo representa sua unção pública e visível, marcando o início de seu ministério terreno e capacitando-o para cumprir a missão redentora conforme as profecias messiânicas. Então a gente já comentou sobre esse texto agora, acabei de falar, que foi uma confirmação, não foi para dizer agora ele é Jesus, porque ele já veio do céu, Jesus, ele já foi vindo do céu, gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Então ele já era o Messias, mas ele foi batizado para dar-nos testemunho e exemplo de como nós devemos fazer, e assim nós fazemos. As profecias messiânicas dos profetas. O que é profecia messiânica? Alguns têm dúvida. Profecias messiânicas são as profecias, os profetas que sempre profetizou no Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. Por isso, aqui fala as profecias messiânicas. Número 3 da lição, você que está com a lição acompanhando, muitos crentes que trouxe, outros que não é matriculado na escola, às vezes não trouxe a lição. A voz do Pai, a aprovação celestial. Por fim, uma voz audível do céu que proclama: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Essa afirmação remete às mensagens messiânicas e proféticas de que Jesus é o Filho eterno, o ungido de Deus, aquele que agrada plenamente ao Pai. A voz celestial não inaugura sua filiação, mas a proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo. Desse modo, a voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra a sua filiação divina. Ele é o Filho em quem o Pai tem completo prazer. A revelação da Trindade no batismo de Jesus confirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem eternamente e atuam harmoniosamente na obra da redenção. A afirmação do Pai, do Espírito Santo, confirma eternamente a obra da redenção, da salvação de Jesus Cristo em nossa vida. Deus é trino, isto é, 3 em 1. Ele é um Deus, um único ser, que se revelou em 3 pessoas distintas, não separadas, mas interrelacionadas e completamente unidas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é completamente divina, isto é, completamente Deus, e igual às outras. No entanto, não são 3 deuses, mas apenas um Deus. Alguns segmentos creem que só Deus é Deus e descarta Jesus e o Espírito Santo. Se há uma dúvida no seu coração, como alguns que não aprenderam a palavra, é necessário buscar o conhecimento e a ajuda do Espírito Santo para crer em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nunca descartar Jesus ou achar
como alguns acham que Jesus é um Deus menor. Não. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo têm os mesmos atributos divinos na pessoa da Trindade. Deus é eternidade, onipotência, onipresença, onisciência e Criador. Sabemos também que Jesus é eternidade, onipotência, onipresença, onisciência e Criador. O Espírito Santo também é eternidade, onipotência, onipresença, onisciência e Criador. Vemos lá em Gênesis, quando foi a criação do homem, a criação da terra, que Deus disse, e ali vemos que estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muitos querem distorcer, algumas seitas por aí querem distorcer e têm infiltrado na cabeça de muita gente que não há outro, ou não há poder, ou não há Jesus, não há salvação em Cristo Jesus. Por isso muitos se enganam, muitos querem falar diretamente com Deus. Irmãos, nós não temos nenhuma moral se não fosse Jesus para falar diretamente com Deus. Deus é santo, é puro. Foi Jesus que desceu do céu, morreu por nós, e a Bíblia diz que é o único que intercede diante de Deus por nós. Precisamos crer plenamente que Jesus é o Salvador da nossa alma. Jesus é o intercessor diante de Deus por nós. Só Ele pode entrar e falar diante da presença de Deus por nós. Quando João escreve: filhinhos, não pequeis, mas se alguns de vós pecardes, temos um advogado justo para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então a Bíblia é repleta, a Bíblia é cheia de pontos e de textos que aponta Jesus como Salvador, como intercessor por nós diante de Deus. Então, toda vez que formos falar com Deus, precisamos pedir ao Senhor Jesus: intercede a Deus por mim. Jesus, perdoa os meus pecados. Intercede a Deus para que perdoe os meus pecados, porque João escreve que Jesus é o advogado, Deus é o juiz. Jesus advoga as nossas causas diante de Deus. Por isso, nessa noite, eu creio que alguns que ainda não sabiam vão aprender, em nome de Jesus, a orar um pouco mais adequado, a orar um pouco melhor, porque muitos oram, igual diz o pastor, de perna para cima, de cabeça para baixo, e não sabe o que está falando. E o pastor sempre ensinando a um modo de orar, a maneira de entrar na presença de Deus. Uma das coisas que eu acho interessante, irmãos, é que quando bate a campainha, tem uns que não falam Deus obrigado por tudo, amém, não. Está assim, parece que estava esperando já, nem terminou. Parece que eu estava conversando com o Ender, o irmão Redomar chegou, olha mesmo, sai, deixa o irmão aí falando sozinho. Então, a maneira de falar com Deus, de ver a soberania de Deus, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a maneira de orar, como o pastor sempre ensina, como essa lição está nos ensinando, nos leva a uma reflexão, uma sinceridade para falar com Deus com respeito e com reverência. Por isso, quando 2 segundos, 3 segundos, dá para terminar a palavra com Deus. Agora, já levantou, parece que é um controle. A reverência, Deus conta muito com a reverência. O pastor sempre ensina, ele não cansa de falar sobre a reverência. Tem alguns que eu falei, um jovem terminou de falar com Deus, moço? Não, parece que não estava nem orando. Vai ali, fica falando alguma coisinha, sente a vontade de beber água, levanta e fala tchau, Deus. Espera aí, Deus, que eu vou ali. Poucos têm feito isso, porque às vezes a gente está orando aqui no altar, a
Às vezes a gente está atendendo o pastor ali na secretaria, alguns afazeres, mas às vezes a gente vem e vê, às vezes a gente está fazendo outra coisa e acaba vendo, assim como o pastor vê. Muitos pensam que o pastor não vê, e o pastor está vendo tudo, tem hora que ele dá uma passada aí e vê, capta tudo. E a gente tem visto, eu tenho visto isso acontecer, e eu penso, meu Deus, misericórdia. Às vezes algum obreiro vem chamar, e eu escuto e dou ali satisfação a Deus para levantar. Não é de imediato. Deus é um ser vivo. O Espírito Santo é um ser vivo. Jesus está ali prestando atenção, ouvindo a nossa oração, e a gente levanta do nada. Então, a oração precisa ter começo, meio e fim. Da congregação eu sempre falo que alguns crentes vão na quarta-feira, culto de adoração, e começa a pedir um monte de coisa. Eu falo, irmão ou irmãs do círculo de oração, jovens que têm um círculo de oração, você quer pedir alguma coisa, quer entregar algo a Deus, é no círculo de oração. Aqueles que é Senhor, que não tem círculo de oração dos senhores, o pedido seu é em casa. A Bíblia diz: tranca a porta do teu, entra para o teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto, que teu pai que vê o que está em secreto te recompensará. É preciso ser cheio dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, falar com Deus, porque sabemos, ou se algum não sabe, que aprenda nessa noite, que o domingo que chega aqui é para adorar a Deus desde a oração. Os seus pedidos fazem em casa, se enche em casa. Quando chega na igreja, é momento de entregar, rasgar o coração, derramar o seio na presença de Deus. Por isso alguns dizem: eu oro, e parece que Deus não responde. Será que tem a maneira de orar? Será que tem a maneira de falar com Deus? Então nessa noite que nós venhamos guardar em nosso coração o modelo de orar, o ambiente de orar, quando eu posso pedir isso, quando é adorar. O pastor ensinou na virada do ano que a oração antes da meia-noite era só para agradecer e agradecer, depois era pedidos. Alguns pensam que é loucura, alguns pensam que é coisa da cabeça dele, mas é sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus, e tem experiência em Deus, que Deus tem respondido às orações. A distinção e a unidade das pessoas divinas. Unidade e distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, mas subsiste em três pessoas distintas. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. O Pai planeja e elege, o Filho executa a obra expiatória, e o Espírito aplica os benefícios da salvação. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é ao mesmo tempo uno em essência e triuno em pessoa. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Você vê que Deus é detalhista e Ele honra pela organização. O Pai planeja e elege, o Filho executa a obra expiatória e o Espírito aplica os benefícios da salvação. Se o crente não entender a importância da Trindade, a importância do trabalho feito por Deus em nossa vida, se o crente não entender essa essência, ele está andando de cabeça perdida, igual diz o pastor, como um cego no meio do tiroteio.
É dito por alguns pastores que o crente que não participa de escola dominical é um crente raso em entendimento. Porque às vezes não aprendeu nem orar, nem falar com Deus, nem controlar suas próprias emoções. Como a lição do último trimestre de 2025 foi rica, a irmã Aline, a irmã Adelane e outros irmãos comentaram os pontos sobre os sentimentos da alma e os sentimentos do espírito, aonde eu aprendi mais um pouco a controlar os meus sentimentos e o perigo de deixar os sentimentos da alma atingir, ultrapassar e atingir os sentimentos do espírito. E também aprendemos sobre o pecado do corpo, que muitas vezes não sabem, o pecado da alma e o pecado do espírito. Muitos não querem nem pecar, mas o pecado da alma está ali cravado, e por não aprender não sabe fugir ou lapidar esse tipo de pecado. E nessa lição, repito mais uma vez, nós estamos aprendendo da Santíssima Trindade, que é muito importante nós aprender e saber diferenciar a obra do Pai, que foi planejar e eleger, o Filho Jesus Cristo, que executa a obra expiatória, e o Espírito Santo, que executa a obra e aplica os benefícios da salvação. Quando nós entendemos o trabalhar lindo de Deus, tudo que Deus tem feito, Ele fez a terra em 3 partes, Ele nos fez em 3 partes, Ele é 3 partes. E quando nós aprendemos, nós vamos vendo, percebendo a realidade, e a nossa fé vai aumentando de uma maneira tão linda, que não há um ateu que possa chegar e tirar de nós a certeza de salvação, e tirar de nós a existência de Deus. Mas se nós formos rasos em conhecimento, um ateu vai apresentar qualquer matéria e vamos cair de boca aberta, porque não tem profundidade nas Escrituras, no estudo da palavra. Por isso devemos aprender. Tem uma pessoa que aceitou Jesus uma vez, era lá da idolatria, e aparentemente muito crente. Eu acompanhei. Com pouco eu fui saber. Tu acredita que aquela irmã montou um altar, comprou as imagens tudo de novo? Você vê que a pessoa não aprendeu o que é servir a Deus. Que a Bíblia diz: devemos crescer na graça e no conhecimento. Não é só graça, temos que ter um conhecimento, até para entrar na presença de Deus e sentir Deus melhor, ter uma resposta de Deus. Pode ser, eu não afirmo, mas eu digo para você pensar consigo mesmo, pode ser a maneira de orar. Pela Bíblia olhamos e aprendemos que há uma importância de falarmos com Deus, há detalhes para entrar na presença de Deus. A oração de um dia de culto é diferente de outra. O ciclo de oração é ali que Deus abre as portas, fica com os olhos atentos, os ouvidos atentos, para ouvir a oração das irmãs e os pedidos. Louvado seja o nome do Senhor. Número 2. Quem está com a lição e acompanha. A pluralidade na unidade no Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina.
O nome hebraico Elohim, plural Eloá, é utilizado para designar o Deus único de Israel. No princípio, criou Deus, Elohim, os céus e a terra. No texto, Deus está no plural, enquanto o verbo criou está no singular, indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Essa estrutura gramatical em comum reaparece em outros textos bíblicos. Essas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento não nega a Trindade, mas admite pluralidade interna na divindade. Assim sendo, a doutrina da Trindade não é contrária à unidade de Deus conforme revelada nas Escrituras, mas a completa e a qualifica. A Trindade é explicitada no Novo Testamento. A Trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas em um único Deus. Por exemplo, na fórmula batismal, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, o substantivo singular, nome, indica uma só essência, seguida por três pessoas distintas. O mesmo ocorre na bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Esse texto associa as três pessoas de modo equitativo. Ainda as Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui a participação das três pessoas divinas na obra da salvação é nitidamente evidenciada, e Paulo acrescenta: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Espírito, Senhor e Deus e Pai reflete obviamente a estrutura trinitária da divindade. Quando se apresenta lá no batismo de Jesus, o Filho batiza, o Espírito Santo desce em forma de pomba, e Deus Pai fala do alto céu, a voz nítida, todos escutaram, Deus afirmando: esse é o meu Filho amado. É usado também, por isso que é usado no batismo em águas hoje. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso na bênção apostólica diz: usa a Trindade, porque muitas igrejas por aí já só batiza em nome de um e não fala por completo. Agora imagina, igual diz o pastor, onde está o juízo desse povo que às vezes quer ser pastor, sai de uma igreja e abre uma própria igreja sem fundamento e começa a pregar heresias, distorcer a palavra do Senhor, sabendo que a Trindade sempre foi mostrada no Novo Testamento. Paulo sempre falou na Trindade, sempre falou completo: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os sentimentos e a divisão do ser humano é uma coisa clara para entendermos a divisão e entendermos
o poder de Deus na Santíssima Trindade. Sentimos vontade de orar pelo Espírito Santo em nosso espírito, falamos com Jesus, Ele intercede diante de Deus por nós e a obra é executada. E aquilo que nós entregamos na mão dele, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos propósitos, é respondida quando nós aprendemos e obedecemos a ordem e cremos no Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nunca das suas orações exclua Deus, ou Jesus, ou Espírito Santo. Então guarde no seu coração, não deixe que as suas orações muitas das vezes podem não ser respondidas por falta de sabedoria ou de entendimento para falar com Deus. Quando for orar, o pastor sempre fala, na hora que orar pela palavra, fala em nome de Jesus. Mas em toda oração, dentro de casa, para sair de uma viagem, comece e termine a oração em nome de Jesus. E você vai ver a diferença na tua oração. Você vai ver que é necessário e como é bom compreender a Trindade. Compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer num Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Amém? Essa é a conclusão da lição. Vou repetir para ficar bem gravado. Compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer num Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Amém? Deus abençoe a todos. Nunca diz, eu não preciso saber da Trindade, e você pode estar errando. É necessário sim aprendermos, porque aprendendo a Trindade, vamos agradar a Deus, vamos aprender a orar, vamos ter resposta de oração, a fé fundamentada na palavra, capacidade de responder, ganhar almas. Então, a fé e o aprendizado da Trindade de Deus é necessário para uma igreja viva que vai morar no céu. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Presbítero Domingo. Graças a Deus, o que aprendi nesta noite é aprender a praticar, né? O que nós aprendemos nesta noite. E nesta noite tem alguém que nos visita e quer ser que agradeça como muito o Senhor e Salvador da sua alma. Dê um sinal com a sua mão na frente. Jesus te chama. Ele diz: de maneira nenhuma lanço fora aquele que vem a mim. Ele está esperando você nesta noite, nesta hora. As coisas dessa terra vão se passar, mas a nossa alma ela não se acaba, ela vai permanecer. Por isso, nesta noite, meu amigo que ouviu,
esta mensagem, esta missão. Vem entregar a tua vida para Jesus, que Ele te ama. Ele se aborrece do pecado, mas ama o pecador. Que agora esta noite, se não tem, que Jesus te abençoe e te dê outra oportunidade. Que nosso irmão Isaac vai orar e dar a bênção para nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja, com a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos. Quantos necessitam de oração? Eu também, a minha casa, necessitamos das orações dos irmãos. Feche seus olhos e oramos. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez nesta noite, meu Deus, por ter nos dado a oportunidade, meu Deus, de mais uma vez ouvir e aprender do Senhor, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, te peço que continue abençoando a vida da tua igreja, meu Deus, dos teus servos que estão com as mãos estendidas, pedindo oração por si e pelos seus. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um retorno abençoado para os nossos lares, ó Pai, um descanso tranquilo para cada um, meu Deus, e nos livra de todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos e todos digam. Amém.